Caparaó, entra à direita, à esquerda, é o segundo prédio, fácil de localizar. Temos cultos também lá, à noite, às 19h30. Vocês são nossos convidados. O texto em Mateus capítulo 18, versículo 32, nos diz assim: E então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus. Nosso tema aí dessa manhã é sobre o perdão. E é um tema de interesse de todos. Por que que ele é um tema de interesse de todos? Porque em algum momento da nossa vida, nós vamos ferir alguém e nós vamos também sermos feridos. E em algum momento, por certo, nós vamos decepcionar alguém e também vamos ser decepcionados. E essas questões trazem problemas que envolvem justamente o tema que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã, que é a questão do perdão. Eu queria até aqui nessa manhã fazer uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes a respeito desse assunto. Abre aspas, não há saúde emocional sem que haja perdão, fecha aspas. E outra coisa, né? Então, o perdão, ele vai abranger essa área emocional e ele vai abranger também a área espiritual. Então, ele é necessário, ele é de interesse de todos, porque todos nós dependemos dessa ação na área emocional e também na área espiritual. É interessante, pastor Wander, quando nós falamos de perdão, primeiramente pensamos no sentido espiritual, lógico, porque foi Jesus que nos ensinou. Mas o Senhor Jesus, ele estava ali trabalhando na nossa vida nesses dois sentidos, emocional e espiritual. Porque um coração, quando o Senhor ensina sobre perdão, ele estava querendo o bem-estar dos seus servos. Ele estava dando conselhos que primeiramente iam beneficiar aquele que liberasse o perdão. Perfeito. Porque as tragédias emocionais que muitas pessoas vivem, e eu digo tragédias porque pessoas vivem infelizes, sim, cheias de rancor, muitas das vezes insuportáveis diante de algumas questões. Por que estão cheios de raízes de amargura contra contra muitos, contra entidades? E isso a pessoa sofre demais com isso. Perfeito. O problema da ausência de perdão afeta não só essas questões todas que foram faladas aí, mas quantas mortes, quantos crimes são cometidos por ausência de perdão, né? E aí, nesse sentido, eu quero de novo aqui fazer uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim, abre aspas, o perdão é uma questão de sobrevivência, fecha aspas. Glória a Deus. Então, quer dizer, o perdão é uma questão de sobrevivência. Em todas as áreas da vida humana, nós precisamos entender essa importância e trabalhar isso, né? Trabalhar isso. Precisa de ser o cotidiano. Interessante quando Pedro pergunta a Jesus, né? Quantas vezes tinha que perdoar um irmão por dia, né? E isso nos ensina primeiro que nós somos sujeitos a passar por ofensas todo dia. Sim. Mas a questão emocional é tão sério
Quantos casamentos estão acabando nesse momento? Porque às vezes questões não foram resolvidas. Sim. Passado. Já houve arrependimento, já não tem mais a conduta, já não houve mais agressão, seja qual for. Mas casamentos são desfeitos por problemas que aconteceram 10, 15 anos atrás, porque o cônjuge não consegue liberar perdão. Quantos pais não conversam com filhos, filhos não conversam com pais? Então, famílias estão sendo destruídas porque não liberam perdão. Pastor Wander citando, né, em casos mais caóticos, até crimes acontecendo, porque a raiz de amargura é algo que ela corrói toda a sanidade do homem. É impressionante o que a amargura faz no coração do ser humano. A pessoa levanta pensando naquilo, ele almoça pensando naquilo, ele dorme pensando naquilo, e muitas das vezes o leva à loucura. Houve casos da pessoa tirar a própria vida porque há tantas amarguras dentro de si que desiste até de viver. Perfeito. E a Bíblia nos ensina muita coisa com relação a essa necessidade do perdão e como que isso é bom para nós. O que eu gostaria aqui de ler um versículo da palavra do Senhor que diz assim: então aquele servo, prostrando-se, e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo que te pagar, e tu te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. É o início dessa parábola que nós estamos tratando aqui. A parábola fala de um rei e de que ele tem um funcionário, e esse funcionário tem uma dívida alta com aquele rei, e de repente ele vai, na hora do acerto de conta, implorar aquele rei para que aquele rei pudesse ter compaixão dele. E o rei, então, usando de compaixão, perdoou a dívida de 10.000 talentos. E é interessante que, imagina a felicidade daquele que é perdoado, principalmente num valor assim mais elevado. Quando você não tem como pagar a sua dívida e você encontra a misericórdia, encontra ali alguém que se compadece e vê a sua necessidade de ajuda, isso é uma coisa maravilhosa. Isso retrata bem aquilo que Jesus fez por nós, porque a nossa dívida por causa do pecado, nós não tínhamos como resolver essa questão. E aí nós encontramos um Deus amoroso que em Cristo decide perdoar as nossas dívidas, os nossos pecados. Isso é algo assim maravilhoso e é tão grande isso na nossa vida, mas muitas vezes nós agimos igual esse camarada aqui da parábola, né? Justamente, porque ser perdoado por alguém é um sentimento muito bom, como o pastor Wander fez uma reflexão. Que alegria, né? Que alegria. Que alegria. Fui perdoado de uma dívida impagável. Ser perdoado, e nós aqui falamos tanto no sentido espiritual como emocional, ser perdoado é muito maravilhoso. Não existe, amado ouvinte, não existe alegria maior quando nós encontramos Jesus e sentimos que Ele nos abraçou e nos perdoou de todos os nossos pecados. Que coisa maravilhosa. Que leveza, que sentimento, que alegria. Quantas lágrimas derramadas em sentir que nós somos alcançados por um Pai amoroso que não imputou em nós a dívida que era nossa, nos perdoou. E é um sentimento inexplicável. Só quem viveu sabe. Mas também nas relações humanas, como é bom nós alcançarmos o perdão de alguém, talvez por algo que nós cometemos e arrependemos, sabemos que erramos, e de repente alguém te abraça falando: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. Que coisa boa é ser perdoado. Mas a questão, pastor Wander, é que nós somos colocados à prova
porque ser perdoado é bom, mas sempre também haverá uma necessidade de nós perdoarmos alguém. Esta é a questão. Exatamente. E aí que muitas das vezes nós somos confrontados com as nossas limitações. E às vezes nós tomamos atitudes semelhantes à atitude desse homem da parábola aqui. Ele tem um perdão de 10 mil talentos e ele segue o seu caminho e de repente ele encontra um conservo seu. Esse conservo deve a ele 100 dinheiro, né? Então, quer dizer, um valor bem menor do que aquilo que ele tinha sido perdoado. E o conservo dele começa a implorar para ele fazer a mesma coisa que ele fez com o rei. O conservo começa a implorar para ele que ele perdoe também. E qual é a atitude dele? Ele não usou de misericórdia, ele não perdoou e ele levou aquele servo para a prisão. E isso resultou no finalzinho da parábola, que foi a leitura feita lá no início do programa. A reflexão toda, nós somos perdoados por Deus por uma dívida tão alta e às vezes nós não conseguimos perdoar aquele que nos ofende. Isso é algo assim muito sério na vida cristã, né? Na verdade, pastor Wander, caro ouvinte, nós vamos ver aqui nessa parábola uma reação daquele senhor interessante. Quando foram falar para ele o que estava acontecendo, e ele procura aquele servo que ele tinha perdoado, falou: olha, mas eu te perdoei uma dívida tão grande, você não foi capaz de retribuir o que você recebeu, perdoando algo tão pequeno? E ele entrega ali aquele homem o texto, a minha tradução, ela chega a dizer aos atormentadores, né, aos carrascos, para cobrar toda a dívida ou, de uma forma ou de outra, pagar aquele preço. Quer dizer, ele retira o perdão que ele havia concedido àquele cidadão. E por isso que esse tema, meus queridos ouvintes, queridos irmãos, por isso que esse tema é tão importante na palavra de Deus. Nós estamos muito acostumados a pregar um Deus misericordioso, um Deus amoroso, e Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é esse Rei que perdoa as nossas ofensas de uma forma extraordinária. Mas é um Deus que nos traz um conselho na sua palavra quando a questão se trata perdão. E um conselho que ele se transforma em um mandamento, que é a capacidade de nós perdoarmos para frente. Perfeito. E eu gostaria de citar aqui mais um versículo da palavra de Deus. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3, versículo 12 e 13. E esse é o conselho bíblico. Assim como Cristo nos perdoou, nós precisamos revestirmos de misericórdia, as entranhas de misericórdia, para nós perdoarmos as pessoas. E aí a questão é: quantas vezes eu devo perdoar? Num dia, né? Num dia. A questão, meus irmãos, é que nós nos vestimos muito das nossas razões. Quando somos ofendidos por alguém, nós vestimos da nossa razão. E isso realmente sempre haverá razão em alguma questão. Tem uma passagem em Mateus, que Jesus falando sobre a oferta ao Senhor. Interessante que ele fala: quando você for levar a oferta ao Senhor e chegar diante do altar e lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra você. Interessante que não diz assim: se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, mas que algum irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar,
Vai lá, reconcilia-te com teu irmão, depois você vem entregar a tua oferta. E as pessoas, todo dia as pessoas estão chegando diante do altar de Deus com uma oferta. A oferta é a sua oração, a oferta é um louvor, a oferta é um culto que você vai adorar a Deus, a oferta é um trabalho que você realiza na igreja. E as pessoas estão fazendo isso todos os dias, isso é muito comum. A questão é, será que Deus está recebendo a nossa oferta? Será que a nossa oferta está agradando a Deus? Ou nós apenas estamos fazendo uma oferta para a entidade que nós estamos servindo a Deus? Porque a oferta que agrada a Deus, para agradar a Deus, ela tem que ser precedida de perdão e de reconciliação. E o texto diz, se alguém tiver algo contra você, nós não podemos obrigar ninguém a nos perdoar, mas nós devemos buscar a reconciliação de todas as formas. Essa é a condição do cristão. Nós não estamos falando aqui de religioso. Nós estamos falando de cristãos que desejam morar com Deus um dia na eternidade. E há uma condição para que a sua oferta, o seu louvor, a sua adoração, ela chegue diante de Deus como algo agradável. Perfeito, e dentro desse assunto aí, desse próprio versículo que você citou, eu quero fazer uma citação aqui também de Marcos 11, 25, diz assim, quando tiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Quando você estiver orando, e você lembrar que você tem alguma coisa, você perdoa, para que o Pai que está no céu também te perdoe. E aí nos remete lá no ensino da oração do Pai Nosso. Quão profundo é a oração do Pai Nosso. Muitas vezes repetida por muitos, sem meditar na sua profundidade, né? A oração do Pai Nosso talvez seja a oração mais recitada no mundo, né? Sim. Provavelmente não são poucas as religiões cristãs que até doutrinam, ensinam decorar a oração do Pai Nosso, porque tem uma mensagem ali muito bonita. Mas a oração do Pai Nosso, ela a Bíblia chama de oração modelo, justamente para nos arremeter ao conhecer qual é a oração que agrada a Deus. E nosso assunto é perdão, vamos nos ater ali ao perdão. Interessante que Jesus ensina o seguinte, olha, como a oração faz uma súplica, faz um pedido de perdão. Senhor, nos perdoa. É uma súplica, um pedido de perdão. Mas aí coloca uma condição. A própria pessoa que está orando, ela condiciona, Senhor, me perdoa, como também eu tenho perdoado. Recitar essa oração é algo bonito, realmente, sempre muito bem-vindo. Mas a questão da oração é se nós estamos vivendo aquilo ali. Quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas e que não se sentem perdoadas por Deus, levam uma vida espiritual triste? Se percebe isso às vezes em um culto. Pessoas que estão ali carregando as suas culpas, não sabem o que é perdão de Deus, não sentem o que é ser perdoado por Deus. E alguns chegam a dizer o que é isso. Mas às vezes a causa está naquelas raízes de amargura, aqueles problemas que estão ali, aquela falta de perdão. E às vezes ele está orando, Senhor, me perdoa na mesma proporção que eu estou perdoando, mas eu não estou perdoando a ninguém. Como que eu alcanço o perdão de Deus? Pastor Wander, como esse assunto é tão sério, porque o Senhor Jesus está falando para homens e mulheres que desejam o céu. Sim. E às vezes estão cheios dessas razões que não conseguem abrir o coração para perdoar. E é interessante, porque você disse bem, desejam o céu. E muitas vezes as pessoas, por entenderem que o ato de repetir o Pai Nosso, e quantas vezes mais você repetir o Pai Nosso, você vai ser abençoado. Mas se você orar o Pai Nosso, dizendo assim, me perdoa, assim como eu perdoo aquele que me ofende,
e você não perdoou, você tem uma mágoa com alguém, você não liberou perdão, você pode repetir essa oração quantas vezes você quiser, mas você não vai ser abençoado enquanto você não liberar o perdão, porque essa é a condição que Cristo ensina na oração do Pai Nosso. Enquanto você não liberar o perdão, você não será abençoado. Isso é muito sério. É por isso que é importante esse assunto aqui do perdão. E eu gostaria aqui de dizer o seguinte, Pedro, certa vez, vou ler um versículo aqui. Olhai por vós, e se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vir até contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Aleluia. É isso mesmo. Não é? E precisa de fé para fazer isso, porque... Isso é interessante, irmãos, porque o perdão ele faz bem para nós. Quando nós liberamos perdão, é um sentimento maravilhoso também. Difícil, por isso que os apóstolos aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. Nós precisamos de ser espirituais. Nós estamos falando para homens e mulheres, a palavra de Deus está falando para homens e mulheres que creem que a palavra de Deus é a voz de Deus, é o conselho de Deus para o homem. E a nossa oração precisa ser, a nossa luta precisa ser essa. Quando nós temos um sentimento no nosso coração que não, contra alguém que não glorifica a Deus, nós temos que, a oração tem esse propósito, Senhor, aumenta a nossa fé, eu preciso perdoar, a nossa luta tem que ser essa. Porque não adianta eu levar ofertas e ofertas na igreja, seja a adoração, seja algo que eu ofertei, até mesmo material, e pensar que Deus está agradando, que isso está compensando a parte do meu coração que não abre perdão. Não compensa. É preciso buscar, lutar com Deus. Senhor, eu tenho algo contra alguém, eu quero perdoar aquela pessoa, eu preciso. Não é questão de nem de querer, é questão de necessidade. Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Nós estamos sendo chamados para viver uma eternidade com Deus. E essa é a nossa luta. O preço de servirmos a Deus, nada que fizermos, irmãos, vai nos dar direito de entrarmos no céu, porque a salvação é pela graça de Deus. Mas qual é a cruz que nós carregamos quando Jesus falou, tome a tua cruz? Aqui está um exemplo. É essa luta, porque por mais que nós entendamos que liberar perdão nos traz o bem-estar emocional e espiritual, muitas das vezes nós estamos agarrados e não conseguimos. Não é incomum nós encontrarmos pessoas, às vezes, dentro de pequenas igrejas, que nem se cumprimentam, porque estão ali, os dois servindo, pelo menos com um título de servos de Deus, mas que não conseguem sequer estender a mão um para o outro e dizer um bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, porque o coração está tão fechado, está tão doído. Mas o Senhor está nos ensinando. Não há perdão para nós se nós não perdoarmos. Não tem fé? Peça a Deus. Senhor, aumenta, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Eu diria que o local da nossa casa não é perfeito. O seu local de trabalho também não é um local perfeito. O local onde nós congregamos, seja qual for a igreja que você estiver, qual for a denominação que você estiver congregando, o local que você está congregando também não é perfeito. Sempre nós vamos ter algum tipo de dificuldade. Mas uma coisa é certa, podemos não congregar num lugar perfeito, mas nós adoramos e seguimos aquele que é perfeito. Glória a Deus. E nós precisamos aprender com Cristo. A nossa adoração é para esse que é perfeito, que nos deixou também exemplo de perdão. Quando ele está sendo crucificado, ele vai dizer assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a exemplo de Cristo, nós encontramos Estevão, o primeiro mártir da igreja.
Estevão está ali sendo apedrejado, diz a palavra de Deus que ele era um homem cheio de fé. Cheio de fé. E ele está sendo apedrejado por parentes seus, por pessoas próximas. E quando ele está morrendo por pregar o evangelho, ele viu o céu aberto. Glória a Deus. E naquele momento, ele coloca-se de joelho e ele faz um pedido a Deus que não lhes impute esse pecado. Ele libera perdão. E isso é extraordinário, porque você às vezes pode pensar assim, não, Cristo perdoou porque ele era Cristo, mas não, Estevão também, a exemplo de Cristo, também na hora da morte, sendo apedrejado, ele liberou perdão porque ele era um homem cheio de fé. E nós precisamos seguir os exemplos de Cristo, exemplo de Estevão, exemplo de José do Egito, né? Nós estudamos recentemente na escola dominical, e José do Egito lá, ser traído pelos irmãos, né? Aquela situação toda, e depois no final de tudo ele abraça chorando os irmãos e perdoa, ele libera perdão para os irmãos. Ele ali abraça, há um quebrantamento ali. Então isso precisa estar servindo de exemplo para a nossa caminhada cristã. O assunto, com certeza, ele estende-se horas e horas, inclusive com muitos exemplos bons e exemplos ruins. Nós vamos ver exemplos na Bíblia de pessoas que não conseguiram perdoar e tiveram suas vidas muito perturbadas e famílias arruinadas. Nós vemos casas em contendas que perpetuaram séculos e séculos. O exemplo nós vemos Ismael e Isaac, por questões familiares e questões patriarcais e outras, gerações e gerações carregando uma mágoa que perpetua séculos, milênios, né? Ao amado ouvinte, quem pode fazer isso por nós, meus irmãos, é só Deus. Quando os apóstolos disseram, Senhor, então nos aumenta a fé, nos acrescenta a fé, eles não dão um exemplo, irmãos, que nós devemos lutar com Deus para termos a capacidade de perdoarmos, por mais difícil que seja. Lembre-se, eu ouvia uma irmã há poucos dias fazendo uma referência, achei interessante, não me lembro o nome dela, mas ela dizia o seguinte, olha, eu não perdoo as pessoas porque eu sou boa, eu perdoo porque eu sou inteligente. E achei interessante, porque as pessoas às vezes estão sofrendo algo que não tem sentido, porque já passou, é passado, isso não muda. Guardar uma mágoa no coração não vai mudar a história. Pelo contrário, às vezes ela vai produzir uma história ruim no futuro ou no presente. Mas quando nós conseguimos perdoar, seja pedindo a Deus, seja conseguindo por seus recursos, mas quando nós não temos força, nós temos um Deus poderoso. Nós somos inteligentes porque nós abrimos mão de sofrer. Sofrer algo que não vale a pena. Eu penso, Wanda, a pessoa que carrega a mágoa, como isso é triste. Eu já falei aqui, mas você pensa bem, uma pessoa que você não gosta e é a pessoa que você mais pensa nela. Mais pensa nela. A pessoa que você não gosta é a pessoa que mais você vê. Você vê no pensamento, você vê nos sonhos. E pessoas sonham com inimigos. Que tristeza, que vida amarga. Exatamente, pastor Ziel. E aí eu quero até aqui fazer uma citação aqui de uma psicóloga, Keline Dório. E ouvindo uma palestra dela sobre perdão, ela disse o seguinte, abre aspas, quando você não consegue perdoar, não é o outro que está sendo preso, e sim você, fecha aspas. Então, é exatamente isso que você acabou de dizer. A pessoa que perdoa está sendo inteligente, porque se você não perdoa, é você que está sendo preso. E aí ela faz uma outra colocação que eu achei interessante, abre aspas, limpar-se é não carregar o cheiro do passado. Fecha aspas. Limpar-se é não carregar o cheiro do passado, o mau cheiro do passado. Então é aquilo que você falou, se você não perdoa, você está dormindo com aquilo. Se você não libera perdão, você vai carregar aquela coisa que vai te fazer mal, né? Alimentando o passado. Alimentando o passado. E trazendo um presente ruim, sim, amargo.
que a amargura do meu coração, do coração de alguém, pode mudar o que houve para trás? Nada. Mas quando nós perdoamos, nós podemos mudar o presente e o futuro. Sim. O presente muda imediatamente porque você para de viver aquela angústia. E o futuro, coisas boas podem acontecer. E aqui, para nós terminarmos, nós transportamos isso para o sentido espiritual mais profundo. Porque a salvação, muitas das vezes, ela é colocada em jogo, porque é tanta amargura no coração que Deus, por mais que a sua graça seja grande, não tem como perdoar, porque está condicionado, irmãos, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é que fecha tudo para nós. E a palavra de Deus nos ensina o perdão. Se eu não sou capaz de perdoar, eu estou dizendo para Deus o seguinte: olha, Senhor, a tua palavra não tem valor para mim. Por isso o tema é importante, e que Deus tenha misericórdia de nossas vidas para que essas ofensas que surgem todos os dias para nós sejamos sábios, inteligentes e cheios de fé para perdoarmos aquele que nos ofende. Isso mesmo. Só encerrando aqui com o versículo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 20. Glória a Deus. Conselho final. Conselho final. Vence o mal com o bem e serás feliz tu e tua casa.